Olá, nas aulas passadas nós vimos que os polígonos eles têm nomes de acordo com a quantidade de lados. Então os polígonos de 4 lados, você já sabe, eles recebem o nome de quadriláteros. Agora nós vamos olhar especificamente para os quadriláteros, tá? Nós vamos dar mais atenção a eles e nós vamos separá-los em grupos menores. Esses grupos menores, tá, receberão nomes especiais. Muitos desses nomes vocês já ouviram e agora vocês vão entender melhor o significado de cada um deles. Isso daí se chama classificação dos quadriláteros. Só que para fazer a classificação dos quadriláteros é essencial que você saiba reconhecer quando que duas retas que estão no mesmo plano são paralelas e quando não são paralelas. Então esse primeiro vídeo é para ensinar você a identificar retas paralelas ou entender o que são retas paralelas e retas que não são paralelas, tá? Bom, o que significa classificação? Significa isso daqui. Eu vou dar um exemplo prático aí da sua casa para você entender melhor. Imagine que você recolheu uma quantidade de roupas do varal e você vai guardá-las em gavetas. Para guardar em gavetas, você vai escolher um critério, uma característica que as roupas têm. Então, por exemplo, você pode escolher a característica ou critério tipo de roupa. Então, em uma gaveta você vai colocar todas as calças, em outra você vai colocar todas as camisetas, em outras todas as meias. O que você está fazendo é uma classificação das roupas. Você poderia ter guardado escolhendo um outro critério, uma outra característica que as roupas têm. A cor. Então, se você escolher guardar pela cor, note que você vai guardar de uma outra maneira diferente daquela que eu acabei de falar. Então, na primeira gaveta você vai colocar todas as roupas brancas, na outra todas as roupas amarelas e na outra todas as roupas azuis. Então note que agora você pode abrir a primeira gaveta e você vai encontrar lá camiseta branca, calça branca, meia branca. Por quê? Porque agora você está guardando de acordo com outro critério. Você está separando as roupas usando uma outra característica que elas têm. Ou seja, para fazer classificação, separação organizada, você primeiro precisa determinar no início qual é a característica que você vai olhar nos objetos. É a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Esse tipo de classificação, de separação, é o que nós vamos fazer com os quadriláteros. Então nós vamos olhar para os quadriláteros e nós vamos separá-los em grupos menores que receberão nomes especiais. Então nós vamos ter que estabelecer ou escolher um critério ou uma característica que eles possuem em comum para fazer essa separação. E essa característica em comum que nós vamos olhar no início é se eles possuem ou não lados paralelos e qual a quantidade de lados paralelos que eles possuem. Então é importantíssimo que você saiba identificar quando que os lados de um quadrilátero são paralelos ou quando não são paralelos. Então, num primeiro momento, nesse primeiro vídeo, nós vamos ver isso. Como é que eu consigo identificar que duas retas, duas linhas são paralelas e quando não são paralelas? Então, aqui em cima, você tem retas que estão desenhadas no mesmo plano. No caso aí, o plano da tela, né? O plano de uma folha. Então, aqui, mais no canto superior, nós temos duas linhas horizontais que dá para perceber que mesmo que elas sejam desenhadas infinitamente, tanto para a direita quanto para a esquerda, elas nunca vão se encontrar. Então isso aqui é um exemplo de linhas ou de retas paralelas. São retas que estão no mesmo plano, mas que não possuem ponto em comum. Se elas não se encontram, elas não têm ponto em comum, tá? Elas obrigatoriamente precisam aparecer sempre na horizontal? Não, pode aparecer inclinadas. Aqui inclinada para a direita. Essas duas linhas, mesmo que prolongadas infinitamente, como a régua aqui, dá para perceber que elas nunca vão se encontrar. Então são retas paralelas. Mesma coisa com essas duas que estão inclinadas para a esquerda. Mesmo que prolongadas infinitamente, elas nunca vão se encontrar. Então isso aqui é um exemplo de retas que são paralelas. Então vou escrever aqui, ó, retas paralelas. Aqui essas três retas são exemplos de retas paralelas. São retas que estão no mesmo plano, mas que não possuem ponto em comum. As retas aqui de baixo, elas possuem ponto em comum. Por exemplo, essas duas aqui, ó, tá na cara que tem um cruzamento aqui, então tem um ponto em comum. Essas duas retas não são paralelas.
Essas duas retas aqui, elas também não são paralelas. Ah, professor, mas elas não têm ponto em comum. Tem sim. Você tem que pensar que as retas não terminam nesse desenho aqui. Elas continuam infinitamente. Imagine que você colocou a régua aqui e está prolongando essas duas retas. Se nós prolongássemos essas duas retas, mais ou menos assim, né? Dá para perceber que elas vão se encontrar. Então não são retas paralelas, elas têm um ponto em comum. A mesma coisa acontece com essas duas aqui de baixo. Tá? Se eu prolongar essa reta que está na vertical, essa linha que está na vertical, ela vai encontrar a linha que está na horizontal. Então elas têm ponto em comum. Tá? Então essas retas aqui de baixo não são paralelas. Entendido? Então, retas que são paralelas são retas que estão no mesmo plano e nunca vão se encontrar, mesmo que prolongadas infinitamente. Se elas se encontram, como esses três exemplos aqui embaixo, elas não são paralelas.